O Nutri de hoje responde está num cenário totalmente diferente, a natureza. E eu não poderia desperdiçar essa oportunidade de poder gravar um vídeo aqui para vocês e trazer muita informação de qualidade. Hoje eu quero falar para vocês sobre alguns erros clássicos que o paciente bariátrico comete depois da cirurgia que leva ao reganho de peso. Sim, eu vejo muito isso no consultório, as pessoas reclamando, se queixando e até mesmo mostrando medo do reganho de peso, que pode acontecer se você não ter alguns cuidados com alguns pontos que a gente vai falar aqui. Antes de mais nada, por favor, me ajude aí, curta esse canal, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que fez a cirurgia ou que vai fazer a cirurgia bariátrica, porque as informações que eu vou falar hoje aqui é muito importante. E eu quero começar falando alguns pontos clássicos que o paciente comete, que é o primeiro deles, é não consumir proteína de forma ajustada. Sim, o paciente bariátrico ele precisa de uma quantidade diferente de uma pessoa que não fez a cirurgia. A necessidade de proteína dele é muito maior. Por quê? Eu vou alinhar a questão muscular, eu vou ter maior fonte de ferro, eu vou dar mais melhora de recuperação, de elasticidade, de cicatrização, enfim, a proteína é um ponto extremamente importante. E o que acontece? Na grande maioria das vezes é o paciente começar a diminuir o consumo de proteína porque se sente cheio, incomodado e acaba deixando de comer a proteína e dando preferência aí aos carboidratos. E a gente sabe que o carboidrato em excesso eu vou ter maior facilidade ou armazenamento de gordura. Então a proteína ela tem que estar sempre alinhada. E se você não consegue comer uma quantidade de proteína alinhada, você precisa suplementar. E aí vem a questão do uso dos whey proteins, né? Que é fundamental se consumir um whey protein de qualidade. Afinal das contas, o whey protein é um suplemento que o paciente bariátrico vai ter que fazer por muito tempo, se não conseguir fazer ajustes pela alimentação. Mas quando a gente fala de proteína, é muito importante dizer quanto de proteína a gente recomenda, né? Para o paciente bariátrico em torno de 1,5 a 1,7, tudo vai depender da sua demanda de atividade física, um pouquinho da sua individualidade. Então é muito importante que você tenha aí essa quantidade de 1,5 a 1,7 multiplicado pelo peso que você está ou o peso que você almeja alcançar. E essa quantidade de proteína tem que ser distribuída ao longo do dia, tá? Então é muito difícil tu conseguir chegar à meta de proteína só com café da manhã, almoço e janta. Então muitas vezes a gente precisa estar colocando aí proteína nos lanches também para a gente conseguir aumentar ou ter o aporte proteico necessário. O segundo erro clássico é o hábito beliscador. A gente sabe que a grande maioria dos pacientes que chega à obesidade chega por ansiedade. E o aliado da ansiedade desse paciente é o hábito de estar beliscando. E se você não faz um bom acompanhamento psicológico, um tratamento psicológico, e você não trata isso, você pode levar com você esse hábito de estar beliscando ao longo do dia. E aí fica, é um biscoitinho fit, é um docinho fit, mas a gente sabe que esses alimentos podem ter uma boa qualidade de produto, de matéria-prima, mas eles são muito calóricos. Então ele vai estar repondo a sua caloria ao longo do dia de várias formas e fazendo com que tu tenha aí rebote de peso. Então tem que ter bastante cuidado com o hábito beliscador, um biscoitinho, uma bolachinha. Um outro ponto que é extremamente importante, que faz com que tu tenha um bom perfil alimentar, é você comer devagar, mastigar bem. Além de você ter mais saciedade, você ter uma saciedade mais rápida, você acaba facilitando o processo digestivo e isso é fundamental para quem fez a cirurgia bariátrica, tá? Um outro ponto é retornar ao hábito da bebida alcoólica. Segundo as diretrizes, eles são muito cruciais que o paciente bariátrico não tem indicação de bebida alcoólica, é zero a indicação de bebida alcoólica. Mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas não seguem essas diretrizes e acabam voltando ao uso da bebida alcoólica, e a gente sabe que a bebida alcoólica é extremamente calórica. Então, muito cuidado no uso da bebida alcoólica, nunca tome de estômago vazio, porque o paciente que fez a cirurgia, ele vai ter mais facilidade de ficar bêbado com mais rapidez, e a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Então, um dos motivos pelo qual a gente não indica bebida alcoólica para o paciente bariátrico. Então,
Se for tomar, é muito importante a gente também saber que o nosso paciente pode também ter, apesar de não ter indicação, mas ele pode sim consumir se ele decidir, mas ele tem que saber como que ele deve consumir. E o consumo deve ser feito através de depois, o estômago cheio, come alguma coisa e não abusar da bebida alcoólica. E se for beber, tomar associado à água, para que a gente possa diluir esse álcool e a gente não ter os impactos aí de você ter algum problema com a bebida alcoólica. Óbvio que tem outros pontos que são cruciais, né? Boa parte dos pacientes não tem o dumping. O dumping é uma absorção acelerada do carboidrato, do açúcar, fazendo com que o paciente se sinta mal, como se fosse uma sensação de desmaio. Isso pode acontecer com alguns pacientes no início e depois desaparecer, e alguns pacientes também podem ter isso para sempre. Mas tem uma boa parte das pessoas que não tem dumping, que tem um lado bom, sim, tem um lado bom. Mas, ao mesmo tempo, o paciente que não tem dumping, ele vai ter maior facilidade para consumir o quê? Doce, sorvete, chocolate. E o sorvete é o pior doce que tem para o paciente bariátrico, porque ele não pesa no estômago, então o paciente consegue ter um consumo aumentado, fazendo com que isso ele tenha um rebote de peso. Óbvio que eu tenho que também destacar da importância da atividade física. Então, não adianta você fazer a cirurgia bariátrica, você não fazer o cuidado da alimentação e aí você deixar de lado a atividade física e principalmente treinamento de força. Musculação se faz de uma forma assim, ó, crucial, porque quando você tem mais músculo, o teu corpo gasta mais energia quando você está em repouso. Agora, deixa eu só chamar a atenção de vocês de uma coisa muito importante. O paciente bariátrico, depois que passa 1 ano de cirurgia, é muito importante o acompanhamento nutricional para que a gente possa rever os exames e ajustar a suplementação. Muitos pacientes fazem o primeiro ano, tudo muito lindo, muito maravilhoso, a suplementação específica, mas depois abandona o tratamento e não faz aí o uso das vitaminas. Então tem que ter bastante cuidado para fazer esse acompanhamento, para que tu possa repor as vitaminas específicas para o teu cabelo, para a tua pele, para o teu músculo e assim por diante. Se você não tem um acompanhamento, você não está mais indo na nutricionista, lembre-se, eu faço acompanhamento nutricional tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, seja presencial ou seja online, tá? É só vocês clicarem aqui que vai ter o meu link de contato para que a gente possa agendar o nosso encontro, tá? Voltando aqui para nossas dicas, eu quero encerrar, mas falar um ponto que não é menos importante do que eu falei até agora, que é realmente o acompanhamento de algumas vitaminas. Vou destacar as mais importantes, né, que a gente tem que estar sempre de olho. Vitamina D, ferro, B12, ela é fundamental para o paciente bariátrico, tá? Então a gente tem que ter bastante cuidado, por quê? Porque a gente diminui a cavidade do estômago, então consequentemente eu vou ter menos ácido clorídrico, consequentemente eu vou ter menor potencial de absorção de B12, tá? Então, vitamina D, B12, ferro, zinco, então se tu tá tendo muita queda de cabelo, tu tem que ter bastante cuidado, porque tu tem que ter zinco, tá? Enfim, é um bull aí que a gente tem que ter cuidado. Magnésio é um outro também que a gente tem que estar atento. Então, se você está com cãibra, se você está com dormência, se você está com dificuldade de evacuar, se você está sentindo, como é que se diz? Dor de cabeça, zumbido, tem que ter bastante cuidado aí com o magnésio. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Ele foi curto, mas ao mesmo tempo com muita informação que você tem que ter bastante cuidado. Tratar esses pilares se faz de uma forma crucial. Então, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você conhece que vai fazer cirurgia bariátrica, porque é extremamente importante essas informações que eu acabei de passar. Tá bom, pessoal? Fique aqui para o próximo vídeo.